Pessoal, questãozinha do TRT aplicado pela banca Sebrasp, cobrando a parte de colocação pronominal, tema muito importante aí para a nossa prova. Então me acompanhe, olha só. O examinador diz o seguinte: nos trechos não se devem esquecer e não se pode tratar o trabalho, a partícula C poderia ser deslocada para imediatamente após o verbo auxiliar, escrevendo-se respectivamente devem-se e pode-se, mantendo-se a correção gramatical. Então, o que a gente sabe com relação à colocação pronominal? Que se tem fator de atração, próclise é obrigatória, sim ou não? Se não tiver fator de atração, próclise facultativa, desde que o pronome oblíquo átono não inicie a estrutura. Eu não posso falar te amo, porque o pronome oblíquo não pode iniciar, combinado? Mas neste caso aqui, o examinador cobrou, concurso para tribunal sempre tem uma pegada boa. O examinador cobrou colocação pronominal com locução verbal. Eu sei que você se lembra, eu não preciso dizer, mas eu recupero rapidamente. Olha para cá. Quando a gente tem locução verbal, o primeiro verbo é o verbo auxiliar e o último principal. Então, verbo auxiliar e verbo principal. Imagine uma locução sem fator de atração. Então, sem fator de atração. Agora, eu tenho verbo auxiliar, verbo auxiliar e principal. Aí, imaginem agora essa locução com fator de atração. Então, vamos avaliar o que pode e o que não pode ser feito aí, beleza? Quando não existe fator, nós podemos colocar o pronome antes do verbo auxiliar, depois do auxiliar ou depois do principal, desde que esse verbo esteja no infinitivo ou no gerúndio. Agora, se o verbo principal estiver no particípio, eu não posso colocar o pronome depois. Então, sem fator, pode ir em qualquer lugar, mas nunca pode depois do particípio, essa informação básica que a gente tem. Agora, quando existe fator de atração, e eu sei que vocês se lembram quais são os fatores de atração, sim ou não? Qualquer advérbio, não só de negação. Qualquer advérbio, palavra negativa, pronome atrai pronome, menos o pronome pessoal do caso reto. O em mais gerúndio, em se tratando, em se falando. Frases interrogativas, exclamativas, a palavra que sempre é fator de atração. Então, com locução, se tiver fator de atração, vamos avaliar o que não pode. Não pode no meio, nunca na vida. Com fator, eu não posso colocar entre os verbos. E também nós já sabemos que não pode no particípio. Então, se tiver fator, pode ir antes ou depois do auxiliar, pode ir nas extremidades, desde que, repito, o principal esteja no infinitivo ou no gerúndio. E se tiver no particípio, o único lugar possível é antes do verbo auxiliar. Então, repito, se for locução verbal com fator de atração, não pode no meio, pode onde? Nas extremidades, menos depois do particípio. Pronome oblíquo átono nunca vai ficar preso ao verbo no particípio. Ok. Agora vamos voltar lá na questão. Ele colocou o devem esquecer, tudo bem? E pode tratar. Mas se vocês observarem, nós temos aí o que a gente chama de fator de atração, sim ou não? Observem que apareceu o não, fator de atração. E se aparecer o fator de atração, pode colocar no meio? De jeito nenhum. O não se pode tratar. Tem fator de atração? Tem. Pode colocar no meio? De jeito nenhum. E foi o que ele disse. Ele falou que esse ser poderia ser deslocado para depois do verbo auxiliar, escrevendo devem-se e pode-se. Não pode depois do auxiliar, porque mesmo, professora, por causa do fator de atração. Questão bonitinha, normalmente o examinador não cobra com locução verbal, mas você tem de estar preparado. Se ele perguntar, a gente não pode errar de jeito nenhum, beleza? Eu te espero toda terça-feira no Café com Gramática pelo meu canal do YouTube, às 8 horas da manhã.